Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje veremos um tutorial diferente em Photoshop, onde eu demonstrarei o meu processo para gerar arte conceitual em formato de pintura digital, resultando no personagem que vocês veem aí na tela. Não é meu intuito demonstrar todos os passos em detalhe, mas sim o processo das técnicas de ilustração. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar o novo formato de cursos online que estaremos oferecendo a partir de 15 de julho próximo, em novo site com formação de turmas interativas online. O primeiro curso que estamos preparando vai ser exatamente pintura digital em Photoshop, focado em arte conceitual. E em breve eu publicarei um vídeo no qual passaremos todos os detalhes para vocês. Em função mesmo desta mudança de formato em nossos cursos, estamos promovendo uma grande queima de DVDs em nossa loja virtual. Todos os DVDs estão sendo vendidos apenas por R$ 24,00 a unidade. Isto por tempo limitado, até a liquidação do estoque. Retornando ao nosso tutorial em questão, eu só gostaria de enfatizar que a ilustração aqui, no mundo real, seria apenas um primeiro croquis de apresentação do conceito para o cliente. Uma vez definido, junto a ele, todos os detalhes, é confeccionada então uma versão mais detalhada do personagem, a partir da qual os modeladores 3D podem então buscar referência para a criação do personagem final que será incluído no módulo do videogame. Vejamos então como se dá o processo de ilustração até o estágio de apresentação inicial do projeto. Então, em um novo layer, eu começo a traçar um rascunho bem rudimentar, porque o que interessa agora é simplesmente a proporção das várias partes do corpo do personagem e também já buscar uma posição gestural que transmita alguma personalidade. Isso é muito importante em arte conceitual. A gente transmitir assim, uma dramaticidade, um perfil psicológico de um personagem através de uma pose. Então você vê que a inclinação do corpo, a posição das pernas mais abertas, isso sugere uma postura de ação, né? Então isso é importante para vender a ideia do personagem. Então aqui eu estou utilizando um pincel e já vou criar um novo layer e vou diminuir a opacidade. Agora já vou fazer um traçado um pouco mais definido, tanto que eu dei um zoom, né? Eu estou usando um arquivo aí de 2000 por 1300 pixels, que é média resolução. Eu não quero um arquivo pesado, também trabalha mais rápido. E agora eu já estou me baseando no rascunho mais grosseiro para buscar um pouco mais de definição. Lembrando que ainda a gente não vai atingir um grau de detalhe total ao final desse gráfico, porque o objetivo aqui é simplesmente mostrar uma ideia, né? Geralmente o cliente chega para a gente e fala, olha, eu quero um personagem, vamos dizer, alienígena, com características, por exemplo, de um inseto. Então a gente busca referências na internet e faz um croquis, tá? O cliente não sabe o que esperar de você, e nessa altura do desenvolvimento do projeto a gente só pode criar uma ideia, né, para ver se o cliente aprova. Então eu não vou perder meu tempo detalhando tudo até que eu tenha uma aprovação do cliente, que eu tenha modificações sugeridas por ele, etc. Então vamos falar um pouco da parte técnica. Eu continuo utilizando aqui um pincel com as características defaults e com um diâmetro de 5 pixels. Eu estou fazendo isso num layer separado, para que depois eu possa utilizar a transparência desse layer para fazer o preenchimento. Como eu disse anteriormente, eu não estou tendo a preocupação de passar todos os detalhes técnicos, eu estou querendo demonstrar o processo, né? O meu processo. Na verdade, existem vários, depende do projeto, a gente usa um approach diferente.
Aqui no caso, a gente está fazendo um croquis, é um rascunho inicial, e o meu procedimento é esse. Eu faço primeiro as linhas externas, depois eu vou fazer o preenchimento de bloco em cinza mediano, cinza totalmente 50%, e aí eu gero então o sombreamento para finalmente colocar a cor. Nós vamos chegar lá. Agora eu estou tentando corrigir um pouco as formas. Eu acho importante fazer o segundo croquis por causa disso. Você vê que eu não apago nada no primeiro croquis, e eu utilizo assim os enganos que eu cometi no primeiro para corrigir um pouco o segundo. Obviamente eu não estou caprichando aqui, devido ao objetivo aqui do tutorial. Sei que a cara está bem rudimentar. Se fosse um projeto real, eu iria colocar mais tempo na cara, porque a cara do personagem é onde o olho do observador vai naturalmente, né? Eu ainda vou corrigir um pouquinho, mas por questão de tempo, eu estou mais preocupado em demonstrar o processo. Porque no nosso curso de pintura digital em Photoshop, que vai estar disponível a partir de julho, eu vou demonstrar passo a passo como chegar às conclusões que eu cheguei aí, qual a escolha da posição, qual a escolha das cores, como fazer o sombreamento é uma coisa super importante. Vocês já vão ver aí, daqui a pouco eu já vou começar a fazer o sombreamento. Estou terminando aqui, só corrigindo a proporção, isso é importante, porque vai definir a área de preenchimento, né? Então, estou fazendo aí os últimos rabiscos e agora já vou criar um novo layer. E eu crio esse layer e ponho ele atrás do layer do traçado, para que eu possa ter o traçado por cima e continuar tendo a referência, né? Agora eu vou simplesmente ajustar um pouco a face, porque eu não estou nada satisfeito, está muito ruim. Eu vou tentar melhorar um pouquinho aqui. Você vê que a perspectiva é bem dramática, né? Como o rosto está virado. Então é a coisa mais difícil de acertar aí. Aí você vê que agora eu faço o arredondamento, fazendo o contorno do cilindro, a cabeça cilíndrica, né? Tentando ajustar ali as formas que vão fazer o sombreamento. Colocando o highlight, o brilho da luz no olho. E agora nós vamos começar. Aqui eu vou escolher uma cor, um cinza. Repare no triângulo ali da cor da roda de cor. Como que eu vou pegar um cinza exatamente no ponto central entre branco e preto. Por quê? Porque isso vai me dar a possibilidade de pegar cinzas mais escuros para o sombreamento e cinzas mais claros para as partes onde a luz pega diretamente. Já estamos quase chegando lá. Dando só uma caprichada aqui. O mínimo, né? Pronto. Agora eu vou criar um novo layer. Coloquei, você vê que ele está embaixo do layer 3. E agora eu peguei um pincel que aumentei ali a espessura dele para poder preencher rapidamente. E a minha preocupação é colocar o cinza mediano, preenchendo toda a parte interna do desenho. Você vê que eu deixo vazar um pouco, não tem problema. E eu vou limpar. A minha preocupação é preencher toda a parte interna do traçado. Essa é a cor base de sombreamento, né? Como eu disse, a gente vai usar tons mais claros para o highlight e tons mais escuros para imprimir a noção de sombra. Agora é a parte, digamos, mais entediante do processo. Agora você vê que eu diminuí a espessura do pincel e eu estou preenchendo ali as antenas, preenchendo algumas áreazinhas que ficaram sem preenchimento. E agora já passei para a borracha e eu estou tirando o excesso de fora, né? A parte mais chata do processo, mas tem que ser feita. Você repara que eu não vou ainda nos pontos
onde tem um ângulo mais agudo, porque meu pincel ainda é grosso para isso. Agora eu diminuí a espessura e estou entrando em detalhamento, tirando agora as partes bem refinadas, para deixar o meu preenchimento cinza apenas dentro das linhas de rascunho. Então esse é o processo, né? E a gente tendo as camadas, a gente pode controlar tudo isso separadamente. Eu vou ensinar todo esse processo em detalhe no curso, né? Lembrando que se você não tem noção nenhuma de Photoshop, vai ter toda uma semana, a semana inicial vai ser toda em Photoshop. Eu vou ensinar tudo que você precisa saber para manipular todos esses procedimentos que eu estou fazendo aí. E eu uso poucas ferramentas aí, eu uso, na verdade, você está vendo, se você olhar na paleta Tool Presets, eu só tenho 3 pincéis e uma borracha ali que eu deixo pré-definido para agilizar o processo. Eu estou com a borracha fina entrando só ali nos cantinhos onde vai ficar, onde eu preciso de uma borracha mais fina. Agora eu já aumentei o diâmetro de novo e estou tirando o excesso das partes de fora. Então eu já vou começar a explicar aqui como vai ser o próximo processo. Quando eu limpar todo o excesso fora da forma e ficar só com o bloco cinza, eu vou criar um novo layer e aí eu vou fazer o chamado Clipping Mask. O Clipping Mask ele vai utilizar a área de preenchimento cinza como limitação, ou seja, ele não vai deixar eu fazer coloração fora dessa área cinza, mas em outro layer, em outra camada. Dessa forma, eu tenho sempre esse cinza básico por trás e eu vou poder utilizar os tons de cinzas mais claro e mais escuro para mim poder fazer aí a iluminação que vai dar o efeito tridimensional do personagem. Já está quase terminando. Então agora só o pé ali da pata traseira. E repare como eu vou criar um layer. Criei em cima e agora clicando Alt eu faço o Clipping Mask. Você vê que o layer ele está um pouco mais à direita, ou seja, está absorvendo a área de transparência do layer cinza. Agora eu estou usando um pincel com 50% de opacidade. Por quê? Porque eu posso gerenciar ali a quantidade de tinta ou de cor que eu quero. Eu estou fazendo os highlights, são chamados highlights, e para isso eu tenho que ter consciência de onde está vindo a luz na cena. Eu estou imaginando que tem uma luz vindo de cima mais à direita, então eu imagino todas as superfícies que estejam voltadas para a parte de cima, e elas recebendo a luz, elas se tornam mais claras e, portanto, eu vou jogando aí essa cor mais clara, né? Os dentes naturalmente são brancos. Agora eu estou aumentando ali o diâmetro do pincel, pegando uma cor mais escura. Você vê que eu vou trabalhando em certas áreas, não tem uma regra, e eu vou alternando entre o branco e o cinza, mais escuro. Eu vou sentindo, né, à medida que eu vou necessitando de ajustar algumas coisas, eu vou fazendo. Você vê que o trabalho ele ele vai se auto-orientando, né? A gente vai, a partir do que a gente vai fazendo, a gente vai sentindo qual é o próximo passo. Requer uma prática, claro. O importante é você ter uma noção do procedimento e ir experimentando. A cada trabalho você vai melhorando, você vai refinando o seu trabalho. Né? Agora eu já estou fazendo ali a parte de baixo, você vê que eu coloco um cinza mais escuro em contraste com um cinza mais claro. E isso vende, né, para o olho do espectador aquela ideia de uma superfície arredondada. É ali que a gente passa o efeito tridimensional. É importante num personagem dar mais ênfase no rosto, né, e nas outras partes, nos membros, a gente pode ser um pouco mais rudimentar. Eu enfatizo aqui que eu não estou caprichando por causa dos limites de tempo. Eu só estou realmente demonstrando o processo. Veja como a parte de baixo, ou seja, a luz está batendo de cima, então, naturalmente, a sombra é gerada na parte de baixo.
E isso vai gerando aí em todo o corpo do personagem esse efeito tridimensional, vai dando a ilusão de uma superfície arredondada. Por quê? Porque eu estou usando um pincel com a borda suave. O pincel com a borda estreita, ele vai dar a impressão de quinas, né? E não, ou seja, de superfícies retangulares, etc. Agora eu estou colocando highlights no braço, na parte de cima, para você ver que é uma tendência. Em cima, se a luz está vindo de cima, branco em cima, cinza embaixo. E isso a gente vai fazendo ao longo de todo o personagem. A gente não precisa de ser totalmente fiel aí à física da luz, mas a gente vai tentando imprimir, né, a gente pode ser o próprio juiz da coisa, ou seja, nossos próprios olhos nos dizem se estão sendo convencidos ou não, né? E a gente pode sempre apagar e corrigir. Por quê? Porque está num layer separado. Eu tenho o meu cinza embaixo e eu tenho o meu highlight e a minha sombra num layer separado. Você vê como o Clipping Mask trava a opacidade, não deixa transbordar para fora do limite do cinza, porque eu travei no Clipping Mask. Agora já estou passando para o sombreamento. Você vê que dá trabalho, mas é um trabalho sempre buscando o mesmo princípio, né? Nós estamos fazendo ali o highlight, onde a sombra e a luz, ou seja, onde a luz afeta, gerando highlight direto, e a parte onde a luz não pega, claramente eu vou escurecer. Então a gente tem que estar sempre consciente da posição da luz na cena. Isso é o mais importante nessa fase aí de geração de highlights e sombras. Então vou terminar o highlight agora nas 3 pernas. Já está quase terminando. Depois entra na parte de coloração, que é a parte mais divertida do processo, vamos dizer assim. Agora eu vou fazer a sombra. E é muito interessante porque a técnica, você vai ver no final do procedimento, esse sombreamento ele vai ser mantido quando aplicarmos as cores, porque nós vamos utilizar um modo de transferência Color no layer, que conserva o sombreamento, permitindo a coloração, mantendo o sombreamento. Então, o que a gente está fazendo aí, nada disso vai ser perdido quando a aplicação de cor. Então, é muito importante, nesse tipo de processo, a gente fazer em preto e branco, ou seja, em tons de cinza, esse trabalho aí de sombreamento. Por isso, agora você pode entender perfeitamente por que é feito o bloco inicial com cinza mediano, exatamente no meio da escala entre o branco e o preto, para depois a gente poder utilizar tonalidades mais claras e mais escuras para definir onde a gente quer sombra e onde a gente quer highlight de luz batendo direto. Então, está um pouco rudimentar, eu poderia caprichar mais, mas eu vou deixar por aí. Vou criar um novo layer agora, que eu também fiz ali o Clipping Mask, e note que eu alterei o modo do layer para Color, na paleta de layer. Agora eu vou escolher as cores. Veja que interessante, eu peguei um verde e estou pintando por cima da cabeça toda, como a cor chapada está sendo utilizada de uma forma translúcida, respeitando o sombreamento já feito. E como eu tenho o Clipping Mask, eu posso perfeitamente dar pinceladas fora da área do personagem, que o Clipping Mask vai garantir ali a pintura dentro da área demarcada. Agora eu já passei por uma tonalidade mais amarelada, como você pode ver, e aí a gente já entra na teoria de esquema de cor. Eu estou usando cores complementares, veja que interessante, para dar mais separação dos highlights das sombras. Então isso ajuda mais ainda a vender um certo realismo, né? E essa questão de como pegar essas cores, eu vou mostrar também no curso. Vai ter um estudo completo de teoria da cor, onde eu vou mostrar quais cores são opostas, quais cores são complementares, para a gente fazer a escolha certa das cores no personagem. Como você vê, o corpo ali,
eu elegi um verde mais voltado para o azul, para dar uma diferenciação para a cabeça, para o personagem não ficar todo da mesma cor, mas não fere o esquema de cor. Agora eu vou fazer uns highlights mais puxados também ali para um mostarda, vamos dizer assim, né? Dando uma coloração mais interessante ao personagem, como você pode ver. Pode fazer agora para o braço, por exemplo, eu vou introduzir o marrom, laranja, que vai dar outra diferenciação de cor para o personagem, né? Saindo ali do verde, são cores que estão dentro do mundo dos insetos, vamos dizer assim, né? Mantendo ali o esquema com o verde vivo. E agora eu estou colocando um highlight mais marrom, né? Eu sempre jogo duas cores para deixar mais interessante. Agora eu estou usando o marrom que eu estava usando de highlight no braço, eu estou usando ele como cor principal das pernas. E eu estou preenchendo, vê como rapidinho a gente joga, né, a coloração. E aí eu vou usar um tom mais violeta para dar contraste com esse marrom, sendo que eu não vou fugir de um esquema de cor interessante. Ou seja, eu estou usando, a coisa fica bem furta-cor, né? E veja como eu aproveito as áreas onde tem highlight para definir, para aproveitar mais ainda esse contraste. Ou seja, onde tem contraste de cinza e branco, eu uso a cor para enfatizar. Agora é só uma questão de habilitar o fundo, né, e fazer uma sombra para o objeto. Eu vou duplicar o sombreamento cinza, vou preencher de preto. E agora eu faço ali a compressão, deixo por trás, faço a correção da perspectiva, tiro um pouco da opacidade e dou um Gaussian Blur e está pronta a minha arte.